paz do Senhor Jesus, bom dia para você. Você está entrando no novo canal, seja bem-vindo ao canal do Estudos da Bíblia, tá? Então quero que você clique aí um gostei aí, ative o sininho, tá bom? Não esqueça, se inscreva também no canal e comente, faça algumas perguntas enquanto você está dando esse estudo. Esse é a primeira aula, é o primeiro estudo que eu estou dando, seria a primeira parte do estudo escatológico, tá? Então eu vou estar dando vários estudos. Participe, um grande abraço, Deus abençoe. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que vão estar estudando comigo aqui nesta vídeo aula. Eu não vou estar aparecendo aí no vídeo para poder aproveitar aqui o espaço, né? Nós estamos estudando, eu estou aqui com um pôster que fala sobre o plano divino através dos homens, né? Revelado aos homens. Uma das partes de um posto de estudo escatológico, ela está em uma cronologia, né? E eu quero estar dando estudo porque nós somos dispensacionalistas, né? Nós acreditamos na dispensação e esse estudo está baseado na dispensação, né? Na sexta dispensação, na qual os irmãos já sabem que nós estamos vivendo a sexta dispensação, mas eu vou estar passando gradativamente para nós podermos aí estudar. Eu vou estar lendo com os irmãos, junto com os irmãos aí, em nome de Jesus. Quem tiver uma Bíblia aí, se quiser participar comigo com a Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia para estar conferindo aí as passagens, né? Os versículos que eu estarei lendo, apenas para você entender um pouco. E a visão pode não estar tão nítida devido o pôster, os desenhos ser pequenos, as letras também estão um pouco longe, mas eu vou estar tentando fazer você entender o melhor possível, ok? Bom, a primeira coisa, nós vamos estar começando aqui vamos começar aqui sobre a expulsão de Satanás, do anjo, né? Aqui eu estou colocando aqui uma varetinha aqui para você ver. Aqui tem um anjo, esse anjo está abaixo de um trono, tá? Esse anjo, segundo a Bíblia, ele foi o que? Um querubim, um anjo de autoridade que Deus tinha constituído, né? Deus tinha constituído esse anjo, que era um anjo poderoso. A Bíblia nos revela sobre ele, que esse anjo querubim, ele é tão poderoso e a Bíblia revela que ele é mais sábio que Daniel, né? Então, ele é o mesmo que inclusive chamado Anticristo, que lá na frente nós vamos estar estudando. No arrebatamento da igreja ele aparece com toda a astúcia, né? Do cavalo branco do Apocalipse capítulo 6, né? Versículo 1. Esse é o Anticristo, né? Então, você vai estar vendo aqui que tem umas linhas, ele está descendo numa expulsão. Por que ele foi expulso do céu? Foi o primeiro pecado, nós chamamos o pecado original, foi o primeiro pecado que ocorreu no céu. O segundo foi adâmico, devido à astúcia do próprio diabo, que já estava aqui. Eu vou estar explicando isso aqui, mas eu quero passar aqui um pouco das características desse anjo, o que a Bíblia fala sobre ele, como ele era. Então, abra sua Bíblia no livro de Isaías, tá? Isaías capítulo de número 14. Isaías 14 vai falar um pouco aqui onde ele estava, em que lugar que ele estava, o que ele fazia, qual era mais ou menos a sua função, né? Não está revelando coisas profundas sobre a função dele, mas dá para a gente ter aqui uma noção. Isaías 14, profeta messiânico, no versículo 12 está escrito assim: como caíste, por isso que mostra aquele caindo aqui, tá? Está de ponta cabeça, pode ver aqui que o anjo aqui está de ponta cabeça, está descendo, caindo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, né? Está aqui, lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu.
e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Esse era o intuito, o desejo, o que ele confessou. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, né? Que inclusive até hoje, eu até expliquei isso aí num outro estudo uma vez, numa quarta-feira, sobre a banda do norte. Sempre quando fala do norte, vem o inimigo. Sempre quando fala do norte na Bíblia, está trazendo algo não bom, algo ruim. Por isso que quando Jeremias viu uma panela, a panela estava virada, a boca da panela estava virada para o norte, né? Então, aqui ele dizia então no versículo 14, subirei, e quando ele disse subirei acima das mais altas nuvens, né? E serei semelhante ao Altíssimo. É bem verdade que você percebe na palavra ele dizendo uma coisa que é verdade. Ele poderia ser poderoso, mas também não era ignorante. Porque quando ele diz eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo, ele tinha a convicção de que Deus era todo poderoso. Afinal de contas, para ele dizer que seria semelhante, então ele sabia que foi criado e não tinha essa ignorância para poder pensar de uma maneira ser igual a Deus, né? Versículo 15 diz, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Você vai ver aqui um demônio para aqui na terra, ou seja, segundo uns estudos mais profundos da exegética bíblica, diz que eles estão num lugar chamado Bazã, tá? É um lugar no céu, por isso que fala as potestades do ar, do céu. Então eles têm acesso à terra, eles têm acesso aos homens, têm acesso porque foi dado essa legalidade lá no Éden, no pecado. Quando o homem deu a legalidade, Satanás tomou posse aqui da terra, não sendo o controlador, porque o nosso Deus controla todas as coisas. Se não fosse assim, estaríamos perdidos, né? Se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia, diz Lamentações, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivo. Então, ele entra aqui no Éden, é propósito de Deus ao ele entrar aqui no Éden, onde está aqui, não sei se você está vendo aqui os dois hominhos correndo, Adão e Eva representando. E depois alguns demônios foram presos no Tártaro, que chamando Poço do Abismo. Nós vamos falar sobre isso aqui, está em Apocalipse capítulo 9, nós vamos falar sobre aqui. Então está bem dividido aqui para você entender. Então vamos lá, vamos continuar aqui, só falando aqui da característica, um pouco desse querubim, para você entender. E nós vamos ler também uma passagem que está no livro de Ezequiel, um pouquinho para frente, livro de Ezequiel, capítulo número 28, Ezequiel 28, depois aí de Jeremias, capítulo 28, glória a Deus. Todo esse estudo é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que se não fosse por Ele não tinha essa revelação profunda, né? Ezequiel capítulo 28, versículo de número 14 também, está escrito assim, tu eras querubim, lembra que eu disse que era um querubim da guarda? Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. Foi o que Deus constituiu, estabeleceu ele como isso aqui, ó. Ele era um ungido, um querubim que protegia, né? Ele era vamos dizer, um dos seguranças maiores que protegia o trono de Deus e protegia ali o espaço onde foi reservado para ele proteger. No Monte Santo de Deus estava, onde ele estava? Ele estava num lugar de destaque. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas, né? Pois vou estar falando sobre essas pedras aqui. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Havia perfeição nele. Olha que coisa tremenda. Deus o criou com perfeição, algo forte. Por isso que o coração dele se encheu de soberba, de ego.
até que se achou iniquidade em ti. Então, até o tempo, enquanto ele era ali ungido, preparado, achou-se então iniquidade nele. Ele demonstrou ali o pecado, a iniquidade. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, ficou violento e pecou. A Bíblia diz: e pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. Olha só, agora o Todo-Poderoso agindo. Ó querubim protetor, esse era o ofício dele no céu, um querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então, veja que loucura, né? Esse anjo fez no céu, lugar de maravilha, lugar tremendo, aonde inclusive nós estamos guerreando, lutando para ir para lá. O céu é ganhado à força, e ele não quer que o ser humano chegue lá, por isso que ele veio aqui e agiu, e ele não quer que nós chegamos lá. Uma das coisas que o Satanás tem feito, um dos triunfos desse espírito maligno, é mostrar para a humanidade que ele não existe, ou mostrar para a humanidade que ele é bom, né? Como ele é o pai da mentira, como diz João capítulo 8, então ele quer mostrar para a humanidade que ele é bom, e ele não quer que a humanidade vá de onde ele veio. Ele sabe que o lugar é tremendo, maravilhoso, e ele não tem mais chance, mas Deus te levantou, Deus constituiu, você está em pé e você tem chance. Então vamos estudar, mas glorificando o nome do Senhor, que está te dando a chance de ouvir esse estudo abençoado aqui. Amém? Bom, nós vamos continuar aqui. Então veja que no livro de Jó está escrito que Deus não confia nos homens, e não atribui também confiança nos anjos do céu, porque santo é só ele. Por isso que quando ele fala que ele é santo, ele fala 3 vezes: santo, 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 e é o Senhor dos exércitos. Os anjos que estão lá dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então veja, amados, eu quero destacar essa parte aqui, mesmo que nós não tenha tempo, seja a primeira aula, não tem problema, depois nós vamos discorrer vagarosamente, para você entender o restante do estudo até nós chegarmos aqui no milênio, tá? Então, você percebe que esse anjo trabalhou para que o homem não recebesse os benefícios na qual Deus tinha prometido para ele. Então veja bem, então existe um ser trabalhando para que você não chegue lá, né? E existe um ser trabalhando para que você chegue lá, e se chama Espírito Santo, que está habitando em nós. Glória a Deus. Então esse anjo foi expulso, e ele não tem mais retorno, ele não tem mais jeito. Eu vou explicar para vocês isso daqui, porque quando ele entra no Éden, alguém podia perguntar: mas o que esse espírito foi fazer no Éden, não é verdade? Né? Um anjo maligno e poderoso. O que a Bíblia nos fala sobre ele? Para você entender aqui o que ele veio fazer. O que a Bíblia fala sobre ele em Efésios capítulo 2, versículo 2. Vou pedir aqui a minha esposa está lendo Efésios capítulo 2, do versículo 2, para você ir acompanhando com a gente aí. Efésios capítulo 2, versículo 2. Aí você vai acompanhando conosco aí. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha aqui, eu vou até pedir para ela ler de novo, porque eu não sei se chegou o som aqui. Ela vai ler um pouquinho mais alto, mas olha que coisa tremenda, né? Esse é o Espírito, está falando lá que é um espírito da desobediência, né? Um espírito maligno que errou no passado, e que agora, nesse exato momento, no século em que nós vivemos, depois do pecado aqui, ele trabalha nos filhos da desobediência. Olha só, lê de novo, por favor. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
vai lá, segundo príncipe, né, da potestade do ar. Segundo príncipe, não é isso? Príncipe, né? Príncipe, é isso mesmo? Príncipe, é. Príncipe. Então, ele é um príncipe, quer dizer, é o chefe, vamos dizer assim, tá? Ele é o chefe da potestade do ar. Então, é ele que comanda. Existe uma hierarquia angelical, tá? Assim como no céu tem a hierarquia, também os demônios utilizam dessa hierarquia, porque tem anjos inferiores ao chefe aqui, tá? Anjos que obedecem a eles. Nós podemos eu quero até aproveitar aqui, quero ler com vocês aqui, só para você entender essa hierarquia. Quem tiver aí, abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, alguns minha esposa está com ele aberto aqui também. No capítulo 6, nós vemos aqui a hierarquia, algo tremendo. Para nós entender aqui. Veja bem, na hierarquia, nós vemos aqui no capítulo 6, versículo de número 12. Estou passando aqui a hierarquia, tá? Aqui você está vendo só um anjo, mas a Bíblia diz que ele trouxe uma grande parte do céu. Por isso que há milhões e milhares, tá? Versículo 12 diz assim, do capítulo 6 de Efésios: porque não temos que lutar contra carne e sangue. O apóstolo Paulo explicando, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso aqui é uma hierarquia angelical da maldade. Então, quem são os principados? Os principados são aqueles que exercem governo de nações, países e continentes. Esses aí são os principados, cada um no seu trabalho. Então são espíritos que receberam muitas vezes legalidade de um próprio país, de um próprio rei, né? Porque existem os monarcas da vida que deram legalidade ao próprio diabo entrar no país e trabalhar nos continentes, consagrar os santos em país e continente. Então os principados, ele exerce governo de nações, países e continentes. São demônios específicos para trabalhar nessa área, ok? Então quem são aqueles que são chamados de potestades? Esses exercem administração de estados e cidades. Já diminuiu aqui. Mas as potestades exercem administração, eles administram estados e cidades. Os príncipes das trevas são capitães que têm voz de comando. Príncipe das trevas, eles são capitães de voz de comando, que comanda uma área, que comanda demônios. E aqueles demônios que você expulsa aí na igreja, às vezes, que você luta aqui, muitas vezes com famílias, sabe, aqueles espíritos imundos que você tem que entrar na família para guerrear, aqueles espíritos que estão dentro de pessoas que dão legalidade, pessoas que vão a centro de macumba, vão nos espiritismo e recebem uma entidade. Esses aqui são as hostes espirituais. É a última aí que está falando no versículo 12. As hostes espirituais são espíritos imundos que controlam famílias e pessoas. Esses são aqueles menores, vamos dizer assim, tá? Aqueles que menores, que o trabalho dele tem que tentar fazer o máximo bem feito aqui, porque eles também são castigados por ser uma hierarquia, por ter um chefe. Então eles também são castigados, tá? Entre eles mesmos. Mas de tudo isso que você está vendo, eu sempre estou dizendo, eu sempre falo que eu não faço aqui apologia a demônios, a espíritos malignos. Não, eu faço apologia a um Deus poderoso que nós servimos, um Deus que está no controle. Por que ele está no controle? Olha que interessante. Quando Deus cria a terra, né? Quando Deus cria os mares, enfim, todo o planeta,
terrestre, as constelações, planetas fora da Terra. Então, ele cria o homem e depois a mulher. Como isso é conhecido diante dos irmãos e das pessoas que estão me ouvindo, é conhecido até das pessoas que não são crentes, eu não vou estar citando aqui como foi a criação, de que maneira tal, mas está na Bíblia já o resultado direto, ou seja, está bem simplificado. Mas o interessante é que após Deus criar o homem, ele deu uma ordem para o homem, cria a mulher, e um anjo está lá dentro do Éden. O que esse anjo está fazendo dentro de um lugar na qual um Éden mineral? Eu falo o Éden vegetal, porque o Éden vegetal foi esse aqui que Deus criou, porque o Éden mineral é esse que está no céu, tá? Mas o Éden vegetal é esse aqui. Deus criou esse Éden e colocou o homem lá dentro. E colocou a mulher também para auxiliar o homem. Mas parece que não houve auxílio, né? Na verdade, a ordem foi para Adão. E Deus deu uma ordem para Adão. A incumbência, a responsabilidade de não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, como você já leu no Gênesis, né? Era para Adão. E com certeza, é óbvio que Adão conversou com Eva e também disse para ela que não poderia fazer. Mas Eva foi enganada pela serpente. Mas o que a serpente estava fazendo ali? Muitas pessoas indagam por que Deus colocou serpente dentro do Éden. Por que Deus aprovou, consentiu que uma serpente estivesse ali dentro do Éden. É bem verdade, amados, que nós não fomos de hipótese alguma criados como robôs. Tudo que tem fôlego de vida adora a Deus. Esse espírito maligno, esse demônio que estava lá em cima, ele era para ser um adorador, mas ele deixou de adorar. A partir do momento em que nós deixamos de obedecer uma ordenança de Deus, deixamos de adorar. O que é adorar a Deus? É obediência, não é só com os lábios louvar o Senhor. E esse demônio deixou de adorar a Deus na desobediência. Assim, Deus queria também testar o homem na sua adoração. O homem conhecia Deus, ele conhecia o mandamento na qual Deus deu para ele não errar. Por quê? Porque o pecado significa errar o alvo. O pecado no original significa errar um alvo, e foi o que Adão e Eva cometeram, porque desobedeceram a ordem de Deus. Independente se eles foram atraídos por um engano, mas a ordem foi de Deus. Percebe-se então que esse demônio foi colocado ali dentro, esse anjo foi colocado ali dentro com propósito. Qual era o propósito? Deus consentiu para que o homem o adorasse em espírito e verdade, não por força nem por violência. Nós não fomos criados como robôs. Então o homem só deveria obedecer o mandamento de Deus para adorar a Deus. Percebe-se que Deus também do céu, ele nota essas coisas. Quando você vai ler o livro de Jó, você vai entender que o Satanás estava passeando sobre a terra. E a Bíblia diz que o Senhor chama a atenção desse demônio e diz para ele: está vendo meu servo Jó? Olha só a alegria de Deus, podendo ali apontar e dizer: olha aquele meu servo Jó, homem íntegro e reto na minha presença. É o orgulho de Deus quando nós obedecemos a sua palavra. Quando nós obedecemos os seus mandamentos, para Deus é um orgulho. Nós estamos fazendo pelo menos alguma coisa. E Deus queria mostrar para o inimigo que Jó era íntegro e reto. Mas ele assim mesmo, os irmãos já conhecem a história, que ele foi provocar. Mas Deus deixou que ele descesse. Lembrando que ele só fez aquilo que Deus mandou. Ele não fez mais do que aquilo. Mas Deus guardou a vida de Jó, porque sabia que Jó era íntegro e reto. E no fim da história, você sabe que Jó louvou a Deus até o último dia e foi restaurado, abençoado, multiplicado tudo aquilo que ele perdeu. Assim somos nós hoje. Mas veja bem, mas o homem pecou aqui dentro. O homem pecou. E a Bíblia diz que infelizmente o homem foi expulso do jardim. O homem foi expulso de um jardim maravilhoso. Tudo mudou. A terra se tornou uma terra caótica, difícil.
a terra está em pecado até hoje. Nós vamos estar lendo aqui que um dia ela vai ser purificada. Você está vendo aqui um fogo. Esse fogo aqui, depois nós vamos passar por aqui, mas eu estou só passando para você entender que essa mesma terra que Deus tinha criado com perfeição, que a terra não havia pecado, não havia abrolho, não havia espinho, após o pecado, por causa do pecado, Deus falou que a terra teria espinho e abrolho, e um dia ela vai ser purificada. E o mesmo espinho que simboliza o pecado, que a terra, por causa do pecado de Adão, a terra teve espinho. E é interessante que na morte de Cristo na cruz do Calvário aqui, ele foi colocado o espinho que veio, que simboliza o pecado, na cabeça de Jesus Cristo. Enfiou no seu crânio todo o espinho, na qual era para nós estarmos recebendo essa coroa de espinho, e não Jesus. Mas ele recebeu, ele tomou posse, para que nos desse vida e vida com abundância. Aleluia. Então presta atenção, quando ele é expulso, então Deus coloca o juízo sobre Satanás, porque Deus vem falar com Adão, o responsável pelo pecado, por errar o alvo foi Adão. Então Deus vem direto para Adão. Adão fala que foi a mulher que ele tinha dado. Aí Deus vai e conversa com a mulher fala que foi a serpente. Então Deus vai, começa da serpente, a sentença vai para a mulher e depois Adão. Então nós temos aí uma cadeia entrando em ação na ordem divina, no juízo de Deus. Muito bem. Então o homem foi expulso. A Bíblia nos revela aqui que essa terra que você está vendo aqui, ela vai ser purificada. Eu queria que minha esposa me ajudasse aí, pudesse abrir em 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo número 3. Glória a Deus, versículo de número 7. Até você que está em casa aí, assistindo aí, você pode pegar sua Bíblia e conferir comigo, tá? 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 7. Achou, esposa? Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo em 2 Pedro 3,7: mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra também se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição. Porque esta mesma terra que você está vendo aqui, ela será simplesmente purificada para receber o Salvador. Porque a terra não pode estar em pecado quando o Salvador descer. Tudo é transformado, tudo é regenerado, tudo é santificado quando o Salvador se faz presente. Por isso que quem habita em você chama Jesus de Nazaré, o Espírito Santo. Então por isso que ele diz para nós sermos santos, porque nós somos templo do Espírito de Deus. Então veja bem, a Bíblia nos revela que então alguns, ou melhor, milhares de demônios foram presos aqui no poço do abismo. Esse poço do abismo é um tipo de inferno, sim. Por quê? Na verdade, para você entender, o Hades, que nós chamamos de inferno, e a Bíblia fala que ele chama Seol, no hebraico, né? Seol, que significa inferno no hebraico, e Hades no grego, que significa inferno também. São os dois nomes para Seol e Hades. Seol no hebraico, né? E Hades no grego, mas o significado é inferno. Mas o lago de fogo, que é a segunda morte, essa que você está vendo aqui nesse desenho, é a segunda morte. Não sei se dá para você ver aqui, está aqui o anticristo, a besta e o falso profeta. O anticristo, a besta e o falso profeta. Então está aqui os três no lago de fogo. Vou explicar isso aqui mais para frente, está em Apocalipse, provavelmente não vai dar tempo, né? Preciso estar aqui, eu estou vendo o horário aqui para não exceder, para você não ficar enfadado, mas poder voltar para estudar o restante. Bom, muito bem.
Então, sendo assim, agora no capítulo 3, versículo 15, o Senhor nos faz a promessa da redenção através de Jesus Cristo, nos trazendo a redenção novamente, ok? Então, o que acontece? A Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos os homens pecaram. A Bíblia também diz em Romanos 5 que assim como veio o pecado através de um homem, assim também através de um homem veio a graça e a salvação e a redenção. Então nós nos tornamos pecadores, mas Jesus veio com a salvação. Nós temos um pouco de uma similaridade com a terra. A terra ela foi criada, formada. A terra foi formada, deformada e reformada, né? O homem também foi formado, deformado pelo Satanás e reformado através de Jesus Cristo. Nós estávamos deformados, nós somos formados em perfeição. Aí depois nós somos deformados por causa do pecado e nós somos reformados por causa de Cristo. A terra também foi formada, deformada e ela será reformada, mas não é o lugar de habitação eterna. Nós vamos habitar na Nova Jerusalém, a cidade que está descendo. Essa terra não existirá mais. A Bíblia nos revela que não existirá mais. Existem algumas entidades, algumas seitas que acreditam que nós vamos morar eternamente na terra. Isso não existe, isso não é verdade, tá? Muito bem, vamos continuar aqui. Então nós vemos algo interessante aqui. Quando Jesus então vem, quando ele nasce, ele vem morrer por nós, a Bíblia nos revela que na morte de Cristo, é interessante aqui, você está vendo aqui um monte, o Gólgota, tem um desenho de uma caveira aqui, talvez você possa não ver daí, mas tem um desenho aqui de uma caveira, porque Gólgota significa isso, né? Caveira, né? Então aqui Jesus foi morto. Segundo o estudo até, inclusive, do nosso irmão Alderi, achei um mestre, o pastor Alderi, que nos ensinou algo interessante aqui, achei interessante um estudo que ele deu uma certa vez, sobre essa cruz, que ela representa uma espada, né? Então, você vê que ela está encravada na cabeça do Gólgota, ou seja, na cabeça representando a morte, representando Satanás, mas a cruz veio e nos deu vida. A cruz foi a vida encravada na morte. Então nós temos vida através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Na morte de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Vamos ler isso aqui, está em Efésios capítulo 9. Nós vamos estar vendo essa parte aqui. Ela está em andamento. Nós estamos aqui na terra, já chegamos aqui na vinda de Jesus Cristo e agora a morte de Jesus. Nós vamos aqui estar estudando essa parte, aí depois nós vamos dar continuidade. Vamos lá, nós estamos quase terminando, um pouquinho de paciência. Nós temos um estudo aqui de 45 minutos, nós estamos a 33 minutos, estaremos aqui daqui a pouco terminando e daremos continuidade aí para completar essa aula em nome de Jesus, né? Efésios capítulo 2, vou pedir para mim, capítulo 4, eu disse, né? Efésios capítulo 4, versículo 9. Pode ler, esposa, por favor. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Amém, para amém. cumprir todas as coisas. Glória a Deus. Vamos ler de novo aqui do 8, 9 e 10. Lê de novo, 8, 9 e 10. Presta atenção, quem está aí estudando. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ok, segura aí, ela vai continuar ali. Você vê que quando ele fala assim, quando está dizendo assim, que pelo que diz, subindo ao alto,
levou cativo o cativeiro, o Senhor está falando aí, Paulo está falando dos cativos que estavam aqui. Não sei se você dá para ver daí, aqui é tipo um paraíso, tá? É um desenho para você entender, só para você entender, né? Lógico, isso aqui é o paraíso, está aqui Abraão, está aqui Lázaro no seio de Abraão, demonstrando aqui o paraíso. Aqui é o grande abismo, o abismo que o próprio Abraão falou assim, falou para o rico que estava aqui. Esse aqui é o rico que está olhando para Abraão. Pode ver que ele está olhando para Abraão. E quando ele pediu para alguém ressuscitar, ou que alguém fosse até lá, ele falou, há um abismo, porque ele queria que Lázaro tocasse a língua dele, que estava queimando com água. E Abraão disse que não podia, porque havia um abismo entre o paraíso e o inferno. Isso era no seio da terra. Isso era no seio da terra. Por isso está falando, aquele que subiu, está dizendo assim, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Os cativeiros que estavam aqui, foi levado, subiu ao alto. Quando a Bíblia fala que deu dons aos homens, é porque quando Jesus subiu aqui, passado 10 dias, ele derramou o poder do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Mas vamos por etapa aqui. Então, vamos ler o restante do versículo. Versículo 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ok, segura aí para você ler o 10. Então percebes que aquele que subiu, ele está até antecipando antes. O que subiu é o mesmo que antes de subir, ele desceu aqui. Por quê? Porque Jesus veio buscar o quem? Os cativos. Por que os cativos, irmão? Vou explicar para você. Eles estavam aqui cativos porque Jesus tinha feito uma promessa. E a promessa que Jesus tinha feito, e está no livro de Hebreus, e essa promessa é interessante porque fala de uma pessoa que Jesus deveria primeiro morrer, padecer, para que eles recebessem os bens, né? Então eu quero estar só pedindo para a missionária Vera continuar lendo aqui, para nós terminar. Lê o versículo 10, enquanto eu acho Efésios aqui, Hebreus, por favor. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Aquele que desceu, todas as coisas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então nós vamos aqui devagarzinho para entender. Eu estou lendo aqui etapa para você entender, tá? Então nós vemos aqui os que estavam cativos, eles não poderiam sair daqui de hipótese alguma. Quem são esses cativos? Todos aqueles, desde o servo de Deus, tanto Abraão que está aqui, os homens antes da cruz que morreram em Cristo, na obediência da lei, eles vieram para cá, estavam todos aqui cativos. Por que eles estavam cativos aqui? Por quê? Porque o testador, Jesus Cristo, não tinha morrido ainda. O que é o testador? Deixa eu mostrar para você. Hebreus capítulo 9, para você entender. Hebreus capítulo 9. Eu vou ler aqui do versículo 15. Hebreus 9, 15. Diz assim: e por isto ele é mediador de um novo testamento. Glória a Deus. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha o versículo 16 para você entender isso daqui. Está dizendo assim: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque o testamento só tem força onde houver a morte. Ô glória! Então quer dizer, foi um testamento. Esse testamento foi assinado em Gênesis, que eu falei para você, capítulo 3, versículo 15. Então houve um testamento, houve uma promessa. Jesus viria morrer por nós.
né? Então foi assinado um testamento, mas ele só é válido depois da morte do testador. É uma pessoa, por exemplo, tem uma família, tem um neto, uma senhora, uns velhinhos, tem um neto, sei lá, de 10, 15, 20 anos de idade, é o único neto na família que restou, vamos dizer assim, e agora aqueles velhinhos fizeram um testamento no cartório. E esse testamento dá direito a ele receber toda a herança daqueles velhos, mas depois da morte dos avós. E assim Jesus fez um testamento em Gênesis 3,15. E após esse testamento, né, só tinha validade na morte de Jesus Cristo. Ou seja, se Jesus não morresse, não haveria testamento. Eles não poderiam ter saído dali. Mas Jesus veio para vencer. Ele teve paixão. A Bíblia fala em Hebreus que Jesus se apaixonou pela morte da cruz, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja aqui, foi lido ali, Efésios capítulo 4, versículo 9. Então aquele que subiu ao mesmo que desceu às partes mais baixas da terra e levou o cativo o cativeiro. O que eu estou te mostrando aqui é algo interessante para você entender agora. Nós estamos quase terminando essa primeira aula, tá? Você está vendo aqui uma linha e aqui um cemitério. Pode ver, tem uma linha aqui subindo e um cemitério. Essa fala da ressurreição daqueles que estavam no paraíso. Então percebe-se que isso aqui tem uma profundidade aqui que se eu for entrar eu posso gastar muito tempo. Pode até ser que eu dou uma pincelada aí amanhã no outro estudo de continuação, tá bom? Dessa primeira aula. Então você vê que aqui eles ressurgiram. Ressurgiram como? Olha que algo tremendo. Eu dei esse estudo sobre as 3 horas da cruz, que é algo profundo, exegético e muito tremendo. Na morte de Jesus, percebe-se? Vamos supor que ele está aqui na cruz. Os irmãos se lembram que quando ele morreu na cruz, quando ele entregou o seu espírito, ele disse ao Pai o que? Pai, entrego o meu espírito. Foi isso que ele falou ao Pai. E quando ele fez isso e morreu, a Bíblia diz que houve terremotos. Houve terremoto. Eu vou estar lendo aqui com você. E quando houve esse terremoto, a Bíblia fala que o sepulcro onde estavam os mortos, os santos que estavam mortos na época ali de Jesus, todos os santos que estavam mortos ali foram ressuscitados. Então esse é um primeiro grupo que ressuscitou. Os mortos em Cristo. Os mortos que estavam aqui no paraíso ressuscitaram aqui, mas depois sumiram. Mas deixa eu ler algo aqui para você entender. Vamos lá, Mateus capítulo de número 27, você vai entender essa parte melhor, tá? Mateus capítulo 27, já está falando no finalzinho ali da morte de Jesus Cristo, e depois já a ressurreição, né? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 27, nós vamos ler aqui o versículo de número... vou colocar aqui o versículo número 50, tá? 27, 50. Confira aí comigo, tá bom? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito dele. Ele clamou com grande voz, bem mais alto, e entregou o Espírito dele. Aí o que aconteceu no versículo 51? E eis que o véu do templo rasgou em 2, de alto a baixo. Para aí para você estudar comigo aqui a hermenêutica. Não podemos estudar um versículo correndo, nem isolado, nem sem contexto e nem correndo. A Bíblia está escrito que quando ele entregou o Espírito dele, o véu se rasgou lá no céu, no tabernáculo celestial, que eu vou estar explicando para vocês um pouco mais na frente, por causa do tempo que está se acabando. Mas lá no tabernáculo celestial, está vendo aqui uma arca, o candelabro, tá? Então existe no céu até hoje
um tabernáculo chamado celestial. O que Moisés fez aqui foi uma réplica do celestial, embora ungido, consagrado, mas era uma réplica, né? Com todos os utensílios na qual estava no céu. Bom, quando então você percebe-se uma coisa, quando a Bíblia fala que ele entregou o Espírito dele, primeira coisa que aconteceu, o que está escrito aí? A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Mas para você entender esse mistério, entende-se uma coisa: o véu só poderia rasgar de alto a baixo aqui, aonde estava Jerusalém, no templo de Jerusalém. Esse véu só poderia rasgar de alto a baixo se Jesus tivesse então chegado e entrado até o santuário, ou seja, o lugar santo, o tabernáculo celestial no céu. Enquanto ele não fosse lá, esse véu não poderia rasgar aqui embaixo. Por quê? Porque quando ele entra, denota-se que a partir da entrada de Jesus Cristo, então ele leva o sangue, ele leva o seu sangue, ele leva o sangue dos inocentes através dele, entra no tabernáculo celestial e ele sobe já como sumo sacerdote. Isso aqui é forte, irmãos, por quê? Porque é o tempo, nós chamamos de Kairos, é o tempo de Deus. Eu sei que alguns vão ter dificuldade, eu posso até depois dar uma introduzida novamente aqui, porque o Kairos de Deus é o tempo de Deus, não tem nada a ver com o nosso tempo. Então o tempo de Deus, como diz a Bíblia, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Assim como um minuto, segundo, para Deus não tem diferença. Então, veja bem, porque Ele é eterno. Então, quando a Bíblia fala que Ele entrega o seu Espírito, Ele está na cruz, lógico, o seu corpo está na cruz, mas o Espírito de Jesus já entrou aqui, aspergiu o sangue, Ele sobe como sumo sacerdote, asperge o sangue dele aqui, asperge o sangue, ele vem como sumo sacerdote e sobe como cordeiro ao mesmo tempo. Ele é o sumo sacerdote, ele é o mesmo cordeiro, glória a Deus. Ele sobe como sumo sacerdote e como cordeiro. Por isso que ele começou o seu ministério com 30 anos, porque o sumo sacerdote só poderia começar o ministério dele com 30 anos de idade. E Jesus esperou todo aquele tempo para fazer aquelas maravilhas em 3 anos. Ou seja, ele começa o ministério com 30 anos de idade, obedecendo ali a ordem sacerdotal, né? Então ele sobe como sumo sacerdote e entrega o seu próprio sangue e asperge o seu sangue na arca da aliança, e nós recebemos a vitória através dele. Por isso que quando ele faz isso, o véu se rasgou de alto a baixo. O que estava fazendo? Jesus, na morte dele, deu acesso a toda a humanidade, já está agora na presença de Deus, não precisa mais de intermediário humano, sacerdote humano, sumo sacerdote humano para nos representar, porque agora estamos livres, nós podemos orar e falar com o Pai diretamente, porque Jesus nos deu o acesso, aleluia. Então o véu rasgou de alto a baixo, porque Jesus subiu em cima. Jesus estava no céu, por isso que rasgou o véu de alto a baixo. E a Bíblia nos revela, no livro de Hebreus, que o véu era Cristo. Ou seja, aquele tecido grosso do tabernáculo que estava aqui na terra, que Salomão fez, aquele tecido grosso que não podia ser rasgado com nenhum material, tanto grosso que era, ele foi rasgado sem auxílio de mão, porque representava a carne de Jesus Cristo, que foi rasgado também de alto a baixo, para nos dar acesso. Jesus era o tecido, Jesus foi a cortina, e ele foi rasgado e nos deu acesso. Através dele nós temos acesso ao Pai. Por isso que agora aqui, você vai entender aqui na continuidade, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ponto e vírgula. Tremeu a terra, meu irmão. Olha que tremendo. Fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros.
e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Isso foi aqui que eu te falei, ó, bem aqui. Quando o espírito dele subiu, tudo isso aconteceu em fração de segundo. Quando ele chegou lá, o véu se rasgou. O corpo dele estava aqui. Tremeu a terra e as almas que estavam no paraíso presas, santos, ressuscitaram aqui. O que a Bíblia está dizendo? E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu fecho aqui agora essa lição, para nós dar continuidade depois. Mas percebe-se que, quando a Bíblia diz que eles ressurgiram, tem um ponto aqui muito importante para você entender, porque aí você está perguntando assim, mas o Senhor é a primícia dos que dormem. Como é que os santos ressurgiram aqui, sendo que o Senhor é a primícia? Por causa do versículo 53. Percebe-se que no versículo 53 está escrito: e saindo quem? Os santos que ressuscitaram aqui, saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Dele é um pronome pessoal. Dele quem? Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, que esse saiu daqui. Não é quando ele expirou e morreu, não. Tá? Como você vê ou em algum filme, alguma coisa. Depois da ressurreição dele. Essa ressurreição é a primeira ressurreição. Ou seja, na primeira ressurreição, a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que ressurgir na primeira ressurreição. Então, na segunda aula, eu vou estar explicando para vocês esse mistério aqui da ressurreição, porque nós temos 3 ressurreições na primeira ressurreição. Porque a segunda é aqui após o milênio. Depois do milênio, a segunda ressurreição. Ou seja, os mortos vão ser chamados aqui, que estão no inferno, ou melhor, no Hades, eles vão ser chamados para se apresentar no trono branco, e essa é a segunda ressurreição, que é o lago de fogo, o Geena, a segunda morte. Ok, queridos? Quero aqui deixar essa parte com vocês. Logo nós vamos estar entrando aqui na parte das 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos estar estudando sobre a posição de Jesus Cristo, né? Nós vamos estar falando sobre o tempo da grande tribulação, os flagelos, as trombetas, os selos, e nós vamos passar por aqui até chegar no milênio. É um estudo que eu posso tentar ajudar você a memorizar melhor, ok? Deus abençoe a sua vida. Agradeço à missionária Vera, minha filha, que está aqui comigo, intercedendo, me ajudando. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e com certeza estaremos, se Jesus não voltar, estaremos dando continuidade a esse estudo em nome de Jesus. Deus te abençoe.